Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal que está chegando. O Rodrigo já enviou aí a solicitação, já dei para ele ok. Grande Rodrigo. Grande Xará. Como é que você tá? Tudo bem? Tá me Tudo bem? escutando bem aí, cara? Te escuto bem. Você me escuta bem, cara? Tudo em ordem. Tudo bem, tranquilo. Que bom, que bom. Bom, Rodrigo, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer muito, assim, por você ter topado participar do Papo de Pé. Papo de Pé está no momento de tentar dialogar com diversas modalidades, um psicólogo do esporte dialogando com diferentes modalidades. E aí, quando eu pensei em futsal, falei, cara, Rodrigo é professor de educação física, o cara trabalha com futsal não só na prática, mas na ciência. O cara pesquisa, escreve, produz em cima de futsal, não tem nome melhor. Já teve experiência no Botafogo, já teve experiência no Flamengo, estava agora há pouco na Austrália. Aí eu falei, pô, e aí quando você tocou, cara, só tem gratidão, viu? Obrigado por topar. Obrigado a você, Rodrigo. A gente se conhece já há muito tempo, né, cara? E fico muito feliz. É uma área que eu sempre gostei, é uma área que sempre me atraiu, né? Sinceramente, conheço pouco, tento buscar algumas informações sobre a psicologia a cada dia mais, mas é uma área que sempre me atraiu, principalmente quando a gente fala de formação, né, cara? Quando a gente fala das categorias de base, é super necessário, que a cada dia que passa é mais necessário ainda. Então, fico muito feliz de estar aqui, cara, e falar sobre futsal, falar sobre o esporte em si é sempre um prazer. Que bom. Obrigado de novo. É verdade, você falou que a gente conhece um tempo. A gente se conheceu, o meu afilhado, né, o Theo, estava fazendo futsal no Flamengo, e aí você era um dos professores. E, cara, já só ver você, Edson, Maurício, aquela galera já tinha uma pegada completamente diferente do que se via. E aí, quando eu fui fazer meu mestrado, eu precisava de campo de pesquisa, de alguns campos, e você topou também, Edson e Maurício também. Então, só gratidão. Rodrigo, o nosso formato funciona da seguinte maneira: eu faço 3 perguntas iniciais. No meio de campo, ali no meio tempo, a galera vai fazendo perguntas, eu vou trazer as perguntas do pessoal. Então, o pessoal que está aí assistindo, vendo uma galera aí, fique à vontade de fazer perguntas. E aí, no final, eu faço 2 para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje. O Instagram é 1 hora, né? Ele não dá mais do que isso. Isso aí, fechado. Me diz uma coisa, Rodrigo. Vamos começar para além do futsal. Quem é o Rodrigo Nunes para além do futsal? Cara, assim, eu vou fazer uma ida ao futsal para justamente conseguir chegar fora dele, né? Eu fui atleta de futsal por pouquíssimo tempo durante a minha infância, né? Sendo bem sincero, eu era muito ruim de bola. Não, ainda sou. Melhorei um pouquinho quanto mais velho, mas eu era pior quando eu era mais novo, né? E aí eu fui jogar vôlei, né? Eu fui muito melhor não, mas um pouquinho melhor só, e foi que é o que me levou na faculdade, né? Foi realmente a minha essa prática esportiva que me levou à faculdade, né? E eu cheguei lá justamente querendo trabalhar com vôlei, que era o que eu tinha de mais próximo do esporte e tudo mais, e por outros caminhos, pelas outras pessoas que você vai conhecendo, que o futsal que se abriu, né? E cara, eu nunca dei uma aula de vôlei na vida até hoje, né? De formado, que é de formado são 15 anos já, né? Eu formei em 2005. E, então é muito legal porque justamente na faculdade você abriu uma série de outras vertentes, muito além da profissão, né, cara? Eu acho que a tua pergunta vai muito em cima disso, né? Eu escuto muito das pessoas falando, não, você é o quê? E aí o cara responde, eu sou arquiteto, eu sou psicólogo, sou professor, sou, sei lá, alguma coisa, mas é uma coisa muito além disso, né, cara? Isso aí é a nossa profissão, isso aí é o que a gente faz no dia a dia. Mas é uma coisa, né? É uma das personas que a gente tem. Exatamente, exatamente. E aí acho que eu sou um cara, posso me considerar assim, muito inquieto, né? Que é justamente de buscar algumas dúvidas, algumas coisas que eu gosto, que eu quero, e aí a gente tenta buscar. Eu sou formado em nutrição também, pouquíssima gente sabe disso,
né? Até porque eu nunca atuei, né? E realmente eu me formei não para atuar, né? E foi muito engraçado porque durante a faculdade, claro que você, quando vai buscar esse conhecimento, você vai, porque é muito esperado pelas suas práticas, e aí eu fui, claro, num caminho de uma nutrição esportiva, né? De algumas coisas nesse sentido, né? E durante a faculdade toda eu fiz análise, né, dos alimentos. Foi completamente fora da nutrição esportiva, era dentro que é do laboratório, que é para analisar os alimentos, para analisar uma série de coisas. Foi a parte que eu mais gostei de toda a experiência, né? E hoje eu sou estudante de História, né? Eu me formo em História no final do ano, entendeu? Que eu não iria nem terminar esse ano, porque, como você bem falou, eu comecei o ano na Austrália, que a ideia era ficar lá até que é o final do ano, então que eu não iria, que é voltar à faculdade nesse ano, né? E voltei, quer dizer, na verdade eu vou voltar, que é no segundo semestre, que é um curso à distância, e assim, muito por conta dessa inquietação, de querer saber mais sobre alguns detalhes, sobre algumas coisas que a gente acontece, aí eu acabo, sempre que me pergunto, pô, Rodrigo, por que você não faz uma pós em não sei o que? Eu falei, cara, não contra quem faz, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que tem tanta coisa que é legal de a gente estudar e tal, e muito sem saber o que vai fazer depois, né, cara? Eu vejo muita gente em faculdade, não só em faculdade como nos cursos e tudo mais, quer estudar para de repente chegar num cargo, ter um emprego X, Y, Z. Eu, sinceramente, eu vou nesses caminhos muito mais pelo estudo em si. O que vai acontecer depois pro depois. Quando depois virar o hoje, a gente pensa no que vai acontecer. Mas é assim, eu acho que dá um exemplo muito, muito real do que eu sou. Se der para condensar nesse pequeno tempo aí. Pô, que incrível. Profissional de educação física, nutrição e está fazendo história. O cara é múltiplo, né? O cara é plural. Que legal. O Lucas está te mandando um abraço. E me diz uma coisa, dentro dessa pluralidade, dentro disso tudo, quando é que o futsal entrou na tua vida e como o futsal entrou na tua vida, Rodrigo? Cara, como eu te falei, a gente começou a faculdade, né, querendo vôlei e tudo mais, e eu conheço o Maurício, que você bem conhece também, que é o treinador que é dos juniores do Flamengo hoje, um cara sensacional, é um cara espetacular, um cara que que é um modelo, que é de profissional, que é para mim durante esses anos todos e ainda é. E aí a gente que se conhece, cara, a gente é vizinho. Era vizinho porque eu mudei. Né? Ele continuou morando em Vila Isabel lá, eu é que saí. E aí a gente começou, ele, que é na verdade, que iniciou que uma escolinha num clube muito próximo ali da onde a gente morava, que era o Clube Maxwell. Tinha o Daniel também, que eram os três que a gente tocava a escolinha, né? Que o Daniel é um cara também super capaz de estar dentro, que ele está no Mato Grosso hoje, que é um time lá do Mato Grosso, com um time profissional, sub-20, é um cara sensacional também. E aí a gente começou essa escolinha, né? Eu na faculdade ainda, eles que é também. E aí a gente batendo cabeça, né, cara? A gente tentando fazer uma escolinha naquele sentido dentro do futsal, e isso durou 7 anos, cara. Foi de 98 até 2005, ali é meu último ano de faculdade, foi o último ano da escolinha também. E aí em 2005, que o Maurício quer jogar, o Maurício jogava ainda, e a futsal ele foi jogar na casa de Espanha, clubezinho ali no Maitá, e o técnico dele foi quem me deu aula na faculdade, foi o Ricardo Lucena, que é um cara sensacional também, infelizmente ele já morreu, ele morreu em 2006 ou 2007, é um cara também que foi uma grande inspiração para mim. E ele, que era o treinador, o Maurício jogava e eu fui bater na porta lá para ficar sentado vendo o treino. Né, cara? E aí começou, e aí depois eu fui chamado pelo clube para ser auxiliar técnico, depois eu fui ser treinador, e aí começou, estive no Botafogo, né, trabalhando como técnico também e como já na parte da supervisão, de coordenação técnica, fiquei lá 5 a 6 anos. E aí depois eu fui lá no Flamengo, fiquei mais 4 anos no Flamengo, fazendo a mesma coisa também no futsal, fiz no campo também. E é um assunto, e é um esporte hoje, cara, que eu amo, assim, eu sempre gostei. Né? Então eu sempre foi um esporte que eu parava, que é para ver na TV, que é para acompanhar. E hoje, cara, é um esporte que eu amo, não tenho a menor dúvida disso, gosto muito de falar sobre, de trabalhar sobre, e é um esporte que eu amo mesmo, sem nunca ter
que é jogado de forma profissional, sem nunca ter tido uma experiência maior como jogador, mas é o esporte hoje que eu amo, com certeza. E é legal você contar um pouco da sua trajetória, porque essa coisa de você ter ficado lá no canto, assistindo e tal, e de repente surge a oportunidade, esse é o caminho para muita gente, né? Muita gente que se forma, acha que ao se formar, ou ainda como estagiário, por já estar na faculdade, vai conseguir um grande clube, vai conseguir logo chegar no Botafogo, no Flamengo, algo do jeito. Não, cara, é devagar, né? Tem muita gente capacitada aí no mercado e é devagar. Legal você contar isso. E me diz o seguinte, Rodrigão, pensando no futsal no cenário nacional hoje, na verdade, cenário nacional e cenário internacional, já que você já vem também com essa experiência de fora, qual o lugar do futsal? Assim, hoje o futsal, acho que ele pode ser separado pelas regiões, né? Ele tem uma diferenciação muito grande dentro do mesmo país. Então tem essa coisa muito forte hoje. Se eu for falar do futsal no Rio, que é no Rio de Janeiro, ele vai ter um cenário. Se eu for falar sobre que é São Paulo, ele vai ter um outro cenário. No Sul também, se for falar no Ceará, no Piauí, por aí. Então, hoje o futsal, pelo menos até 2018, que ele era o quarto esporte que é mais praticado, sem uma faixa etária que é juntando, na verdade, todas as faixas etárias, né? E aí só perdia para o futebol, vôlei e acho que natação. Posso estar enganado sobre a natação aqui, mas mais do futebol que o judô, sim. Mais do que o judô. Ele está no quarto, se eu me lembro bem. E se não me engano, que eram os 3 primeiros eram esses. E aí você, que é no caso, englobando tudo, né, cara? Que englobando quem pratica com esse viés de ser atleta, quem não é, quem pratica só praticar e por aí vai. Então, hoje você tem, que é uma Liga Nacional, aí a gente falando do alto rendimento, você tem que é uma Liga Nacional hoje que é a mais antiga que a gente tem, fora, claro, o futebol, né? Ela é mais antiga do que a do vôlei e que a do basquete, né? Tem mais times do que a dos dois, então tem alguns times que jogam a Liga há 20 anos, desde que é do início dela, tá? Porque na verdade ela está fazendo 25 anos hoje, a Liga Nacional. Então você tem um mercado muito grande para esse alto rendimento, mas é um mercado muito próximo de São Paulo e dos times do Sul. Tá, hoje, Sul maravilha, né? Exatamente. Então ele fica muito concentrado ali, que obviamente porque os times estão ali, você ainda tem os jogadores de várias regiões. Você vai ter muito jogador do Norte, que é do Nordeste, do Rio de Janeiro, jogando nessas equipes que estão ali. Mas a cada dia que passa, você tem uma concentração maior, que é dos atletas que são do Sul, que acabam jogando no mesmo time também. Se você for falar de base, aí você tem que abrir o leque muito maior, né? Você tem clubes de todos os estados que praticam a base. Hoje o futsal, ele que é um caminho para o campo. Na verdade, ele sempre foi, né? Mas hoje ele é de uma forma mais institucional, né? E que os clubes entenderam que é importante, então, que alguns clubes, né, todos têm esse processo, né, de usar o futsal para um caminho para que aquele menino chegue no campo. Então isso é de uma forma mais clara. Por que o futsal? Porque eu vejo isso, principalmente aqui no Rio eu vejo isso. Antes de você ter competições no campo, você tem futsal já com competições, escolinhas e tal. Por que o futsal tem esse papel de preparo, se é que a gente pode chamar assim? Cara, assim, hoje a gente vai ficar falando até amanhã, que isso aí dá uma live só sobre isso. Mas, assim, tem acho que 2 vertentes. Uma é a vertente histórica, né? Se você for pegar quem jogou futebol, aí que teve um sucesso, que é na década lá, que é de 80, 90 e por aí vai, você vai ver que praticamente todos aqueles jogadores tiveram um histórico no futsal prévio. Aí você vai no Ronaldinho, vai no Ronaldo Fenômeno, que você pode ir até o Zico, né? Que jogou, que é futsal também. Então, você tem essa vertente histórica porque você tem fica muito claro que é para todo mundo fazer que essa relação. Que era aquele cara que chegou na seleção brasileira, chegou a ser melhor do mundo, que é sucesso na Europa, que teve essa história, né? E no caso a gente tem, que é o viés mais científico, né? Do realmente por quê. Ele é um jogo que ele tem um piso diferente e uma bola diferente do campo.
E com isso torna-se o jogo mais rápido. Então, tudo que você faz no futebol de campo, você faz também no futsal. Passe, finalização, marcação e todos os elementos que são do jogo. Só que na quadra, você meio que é obrigado a estar fazendo tudo isso mais rápido. Então, a partir do momento que você é obrigado a estar vendo todos esses elementos, que aprendendo, praticando todos esses elementos na quadra, quando você chega no campo, é uma coisa muito mais que é facilitada. Que você vê de uma forma muito clara se aquele atleta com 14, 15 anos, que não teve uma experiência na quadra, né, que chega no campo por ter jogado campo, e você pega aquele menino que teve um histórico no salão de 6, 7, 8 anos, e aí você bota ele no campo, fica muito clara a diferença. E normalmente hoje o futebol entende isso, e ele usa que é o futsal como uma ferramenta. De uma forma bem clara, diversos clubes fazem isso, diversos clubes têm esses processos dentro do próprio clube para que o menino seja mais capaz, usando a quadra, para que ele se torne, na verdade, um jogador melhor no futuro. Cara, é curioso, porque, por exemplo, eu sou um cara fazendo doutorado em psicologia do esporte, trabalho há muito tempo e tal, só que em outras áreas eu sou bem leigo, assim, isso que é interessante trocar com a galera que já tem uma experiência em outras áreas. Para mim, num ponto de vista leigo, eu olhava, deve ser por causa do tamanho do campo, então para as crianças fica mais fácil aquele tamanho de campo, e também a coisa de você experimentar diferentes posições, porque o futsal tem muito disso, né? Você roda muito. Eu achava que era muito... Eu, como leigo, não pensando na questão histórica que você trouxe, que é sensacional, e não pensando na questão científica, eu, como leigo, achava que era mais ou menos por aí. Tamanho de campo mais compatível e a dinâmica de posições, você desenvolver outras posições. Tem nada a ver com isso? Não, é sobre isso, cara. Eu acho que até os últimos 10 anos, talvez 15, 10 anos, no futebol, que a gente tem um aumento muito grande da questão do fut-7, né? Que são aqueles campos de grama reduzida, que é de grama que é sintética, tipo, aqueles campos que são reduzidos de grama sintética. Né? Que o pessoal hoje normalmente joga pelada e tudo mais. E hoje você tem que é o futebol, que ele usa esses campos também. E aí muito que se discutia sobre o sumiço do futsal como essa ferramenta, com que é o surgimento desses campos menores, que acaba justamente fazendo a mesma coisa. Né? Que ele vai ter uma baliza menor, ele vai ter um espaço de campo reduzido, ele vai ter menos jogadores praticando aquilo ali. Na verdade, aquele menino vai estar encostando muito mais na bola num campo reduzido do que num campão de 11, como a gente normalmente vê. E isso é uma prática hoje que todos os clubes que a gente tem base hoje, ou tem esse campo já feito, ou eles moldam que esse campo, pega um campo grande, você vai diminuir, encurta a baliza, você faz o treino nesse campo reduzido. E aí, justamente por causa disso, hoje o campo consegue fazer alguma coisa que o futsal também dava, que era isso, que é importante, eu não estou falando que não é importante, mas hoje você tem tudo isso no futebol de campo também. Então você tem um campo reduzido, você tem essa troca de posições, você tem isso tudo também no campo. Só que o futsal segue completamente diferente. Você muda a velocidade, que você pode pegar o tamanho de uma quadra que é de futsal, você faz que é no campo, mede, deixa exatamente a mesma metragem ali, bota uma baliza, mas o jogo não vai ser tão rápido quanto ele é na quadra. Ele vai ter vantagens, sem dúvida, mas a quadra ainda vai estar sempre ter um passinho à frente. Entendi. Cara, eu tenho uma galera falando aí, Rodrigo Nunes referência, tá? Uma galera trazendo... Isso tudo é amigo, cara, isso tudo é amigo, a gente combinou antes, tá todo mundo acertado. Quem quiser fazer pergunta e aproveitar que está com uma referência, fica à vontade. Rodrigo, você falou, e é verdade, você é um cara que admira muito a psicologia e tal, sempre abriu as portas, eu tive por momentos as portas abertas por você, na minha época de pesquisa de mestrado e tal. Como é que é a presença e a realidade de psicologia do esporte no futsal? Você vê, não vê? Como é que é isso? Como é que é esse cenário?
que assim, hoje é complicado, a gente pode pegar que até os exemplos dos times que são de Liga Nacional, que teoricamente seria uma referência, né, como estrutura, que são os times hoje que são campeões brasileiros, que jogam que há competições fora do país, né, cara, se tem algum psicólogo dentro dessas equipes, eu não conheço. Talvez até tenha, eu posso estar falando alguma besteira aqui. Mas eu não conheço, sendo bem sincero. Conheço alguns jogadores que foram da base aqui, que hoje estão em algumas equipes, e nenhum deles, nos papos que a gente tem, que me relatam que tinham essa questão, isso era psicologia. Se tem alguém, como eu falei, eu não conheço. E na base, quando a gente desce para a base, tem, assim, eu vejo até um pouco mais do que nesses times que são profissionais, né, que trabalham com adultos, mas fica muito restrito aos clubes maiores e que com certeza é uma estrutura que vem do campo, né, que vem da base do campo, que aí acaba indo para o futsal também, não sendo uma coisa específica do esporte. Né? Ele pega, que é uma estrutura, né, que já existe que é no futebol de campo e acaba usando ela também. Entendeu? Vamos pensar você como coordenador, está num clube e de repente chega um psicólogo ou um estagiário de psicologia. Você como coordenador, o que você espera dessa atuação? Cara, eu acho extremamente importante que o psicólogo, seja que é o estudante também, ele que consiga dar algumas ferramentas para o treinador que a gente não conhece, que só a psicologia pode dar. Né? Se a gente for bater um papo com diversos técnicos que a gente tem na base hoje, todos eles vão poder falar alguma coisa sobre, de repente, a pressão de ter um jogo, ou como é que afeta a questão da competição, como é que eu faço um treinamento dessa parte mental, né, durante a semana ou durante o macrociclo de trabalho, como é que eu entendo, como é que eu olho justamente aquele menino de 9, 10, 11 anos, onde eu posso estar abordando ele de alguma forma, onde aquele menino talvez fique mais nervoso do que o outro, porque isso é uma coisa que a gente faz parte no caso que é do dia a dia nosso, a gente tem essas abordagens de uma forma diária, mas eu entendo que para o treinador e para os outros membros da comissão também, falta conhecimento em como fazer. Eu acho que a gente identifica de uma forma até razoável, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda em como é que a gente faz esse trabalho, e as experiências que a gente tem acabam sendo que é totalmente empíricas, a gente tenta e erra, e aí tenta de uma outra forma e erra e por aí vai. Entendeu? Eu acho que é muito nesse caminho. Então você pensa que existe a leitura, mas que faltaria seria as ferramentas para poder fazer essa atuação. Interessante. E eu fiz essa pergunta de propósito, porque muitas pessoas, muitos psicólogos ou alunos de psicologia assistiram essa live. E não se pergunta isso. E aí, coordenador de esporte tal, no caso a gente está falando de futsal, o que você pensa da minha atuação, o que você espera que eu faça e tal? Porque a gente tem muito papo entre nós, né? Muito psicólogo falando com psicólogo. A gente tem que aumentar esse diálogo. Cara, e aí? Como é que a gente vai trabalhar junto? Muito legal. E você trouxe uma questão empírica, você fala muito de ciência e tal. Como é que é essa realidade hoje no Brasil? Pesquisar, fazer ciência em futsal. Como é que você vê isso? Olha, cara, eu acho que a gente está bem atrás de diversos outros países que hoje são uma referência no futsal também. Pode falar sobre a Espanha, Portugal, Itália, Rússia. A gente pega a Argentina, que foi a campeã do mundo no último Mundial, que foi 2016, né, que teria um Mundial nesse ano, que seria o de 2020, né, que foi adiado por conta da pandemia, vai ser no ano que vem. Então, o último time que foi o campeão mundial é a Argentina, que há 4 anos atrás, que é aqui do lado. Né, que sempre, se a gente for pegar um histórico da década de 90 até agora, o Brasil tem 900 vitórias sobre a Argentina, só que a atual, que é campeã, que é do mundo hoje, são eles, e eles evoluíram de uma forma muito absurda, muito longe do que a gente conseguiu fazer. E aí, quando você pergunta sobre a ciência, né, eu faço uma referência um pouco maior ao futebol, porque a gente tem uma gama maior, né, mas dá para relacionar com o futebol também, com o futsal, desculpa.
Se a gente for pegar o futebol hoje, talvez os grandes técnicos que ainda têm atividade pelo esporte e aqueles caras que já pararam, mas que são referências, principalmente na Europa, todos eles têm uma gama que é absurda, que é de produção. Não só científica, mas também científica. É muita coisa que é numa linguagem muito simples, mas que você consegue ver que tem uma série de bases que é científicas, seja na questão física, técnica, tática, psicológica, por aí vai. Né? Quando você chega aqui no Brasil, você tem uma dificuldade muito grande. Todas as referências que a gente tem dentro, que é na profissão, que a gente não tem, que é produção alguma. Né? Se a gente for pegar os grandes técnicos brasileiros aí e procurar se eles têm algum livro sobre alguma coisa, não precisa nem ser sobre que é futebol, o cara quer contar uma história de alguma coisa, a gente não tem. Então tem uma carência muito grande na produção daqueles caras que são ícones ou que foram ícones em algum determinada, em alguma época. Né? Só que talvez nos últimos 10 anos e tal, a gente tenha começando a ter isso, uma mudança nesse que é o cenário. A gente tem diversos jovens e técnicos e por aí vai, que estão escrevendo mais, estão pesquisando mais, né, e principalmente que é buscando fora ainda, né, mas que é buscando que essa referência que é científica fora e no caso adaptando para a nossa realidade. Tem uma série de diferenças que a gente tem que no caso adaptar. Então, mas ainda é uma coisa incipiente, ainda não é uma coisa que a gente tem, no caso, em larga escala, e aí a gente pode abrir para todos. A gente vai no voleibol, a gente tem que as referências, vou dar duas aqui que todo mundo conhece, Bernardinho e Zé Roberto, que não tem livro algum sobre o vôlei. Sim. Né? Você tem o livro que é do Bernardinho, que é sobre gerência, sobre gestão e tudo mais, mas não é sobre vôlei. Você tem que é o Zé Roberto Guimarães, que tem 500 medalhas olímpicas, que não tem um livro sobre vôlei. Né? São algumas que são referências que a gente não tem essa questão. Então, quando você busca isso, principalmente aquele cara que está saindo da faculdade, que está com essa vontade de entrar no esporte, de começar no esporte, a gente tem muita dificuldade, a gente busca muita coisa fora. Entendeu? Mas é muito legal que nesses últimos anos, como eu falei, tem bastante gente que está começando a produzir. Legal. E aí eu acho que as ferramentas hoje que a gente tem, que é de YouTube, das redes sociais e tal, deu algumas ferramentas importantes para que essa galera se mostre mais, né? Para que escreva mais, para que faça mais coisas, para que justamente a gente, quando a gente escreve, né, a gente aprende muito mais do que ensina com aquele texto. Não tem a menor dúvida disso. Então é um exercício legal. Como professor, eu falo que, cara, eu fui aprender muito mais sendo professor do que aluno, assim, sem dúvida nenhuma. Levantar uma pergunta aí que o professor, falar em professor, o professor Dr. Franco Nossi, ele é de Minas Gerais, ele tem um trabalho muito legal. Ele é formado em educação física, trabalhou por muito tempo e depois foi fazer psicologia e hoje ele atua muito forte na psicologia, muito legal. Legal. Ele, sobre isso que você falou, ele pergunta, nesse sentido, você não acha que a confederação não poderia criar um setor de desenvolvimento científico, ciência, do esporte? E aí eu amplio para perguntar como é que é a confederação de futsal. A gente hoje vive um dilema muito grande, né? Porque justamente por essa ligação do futsal com o futebol, né? Hoje a gente possui, no caso, a CBF, que toma conta do futebol. Você tem a CBFS, que toma conta do futsal. Né? A CBFS tem 40 anos, alguma coisa assim. Então já é bastante antiga e elas sempre andaram em paralelo. Né? Que a CBFS, que é tocando futsal, e a CBF tocando campo. Né? E por diversos motivos, a gente tem uma caída muito grande da CBFS. A CBFS hoje passa por muita dificuldade. Né, que é financeira, tanto que o maior campeonato que a gente tem em nível nacional, ele é tocado por uma liga independente. Então não tem nada de CBFS aí. Tem uma liga dos clubes que toca o campeonato. E hoje diversas pessoas estão pensando nisso, que é principalmente alguns jogadores que eram referência, que estão parando agora, né, que estão começando a entrar nessa área que é da gestão, de terminar
com a CBFS e ser um braço da CBF, como normalmente é em todos os outros países. Né? Que todo mundo fala, caso você vá, que é na Argentina, quem toca o futsal é quem toca o futebol. No caso vai ser a AFA. Tu vai na Espanha, a mesma coisa. Tu vai em Portugal, a mesma coisa, e você vai por aí. Então a gente, na verdade, está seguindo um caminho que é mundial, né? Que é um caminho mundial. E quando fala sobre justamente você ter um estímulo maior para que, de repente, que a CBF, a CBFS, faça uma escola de técnicos e tudo mais, esse é um caminho que seria o ideal. Mas eu vejo muito grande, é muito forte hoje, que a gente tem uma escola, hoje a CBF tem uma CBF Academy, que cuida de todos os cursos que são da área do futebol, e eles já anunciaram no finalzinho do ano passado que vão começar, que está fazendo cursos de futsal dentro da mesma academia, né? Mas eu questiono, assim, que eu não questiono nem a questão do curso, do conteúdo, dos professores, eu não questiono nada disso, eu questiono muito o acesso. Né? Os cursos da CBF hoje são cursos o mais básico hoje, que no caso é a licença C, né? Você vai licença C, B, A e depois a Pro. A C, que é o primeiro nível, um curso custa R$6.000, R$7.000, né? E se ele for feito em Teresópolis, você tem que é onde é a sede, que é a CBF, no caso a Granja, você vai ter o custo de ir para Teresópolis, de ficar uma semana, ficar 10 dias. Se o curso for em São Paulo, se o curso for em algum outro lugar, você tem esse custo também. E aí você quer para uma licença B que custa 10, vai para uma licença A que custa 15, e vai para uma licença Pro que você tem que ganhar na Mega Sena primeiro para você conseguir chegar lá. Ou então tá num clube que pague a sua formação, né? E aí você já chegou no clube, ou seja, esse corte já aconteceu, e aí amplia a diferença. É isso? Exatamente. Mas eu acho que essa questão do preço em si é que ele valida muitos dois cenários. Tanto que que é do meu cenário de querer fazer, independente do clube ou não, ou até do clube em si. Você vai, de repente, ter uma categoria de base ali que você tem 10 técnicos, 12 treinadores. Se for pagar que é 10 mil para cada um, tem clube que não tem esse investimento na base. Até clubes são... Exatamente. Então você bota que é um limitador que é complicado. E aí você acaba... eu não sei se é essa a intenção, mas eu sei que isso é a consequência. Você acaba tendo um mercado muito grande de ex-jogadores, conseguem pagar esse valor, né, que conseguem, no caso, entrar nesse mercado, fazer os cursos dessa forma, só que no mesmo tipo de processo você alija a grande maioria. E aí a gente tem alguns indícios desse lançamento do curso de futsal que vai custar R$4.000. Cara, você não vai ter gente. Né? Você não vai ter gente para conseguir fazer isso. Entendeu? Qual o salário e aí médio eu questiono, um treinador de futsal? Qual o salário médio? Cara, um treinador de futsal hoje são R$2.000. E eu vou dizer nem que é o médio. Isso aí talvez seja uma exceção. Entendeu? Você tem salários bem mais baixos do que isso. Você tem muito time ainda que são aqueles times de bairro, que são os clubes de bairro, que não vão conseguir chegar no valor desse. Então, é muito complicado, porque quando a gente vê o lançamento dos cursos, o discurso disso é que justamente está... que é o valor dele, que ele acaba limitando a participação de muita gente. E aí é um grande problema, porque você acaba selecionando de uma forma que não era para selecionar. Né? E se você tem uma entidade, se eu tenho uma empresa que quer fazer um curso, eu cobro o que eu quiser, porque eu quero ganhar dinheiro com aquele curso. Agora, se é uma confederação que tem o dever de ampliar o esporte, de espalhar o esporte o máximo que é possível, eu não posso estar cobrando um valor desse. Entendeu? É interessante. Acaba justamente tendo o contrário. É interessante isso. Eu não sei exatamente como é que se deu a parceria, mas a CBF Academy ela fez uma parceria com a Abrapesp. A Abrapesp é a Associação Brasileira de Psicólogos do Esporte.
E aí a gente conseguiu 20% nos descontos, quem fosse associado. Então, eu estou fazendo um curso de psicologia do esporte na CBF Academy, até em todo esse sentido de formação e tal, mas porque teve essa parceria. Então, talvez essas parcerias com as confederações, com as associações, né, sejam um caminho, assim. Como o próprio Franco falou, é até difícil de comentar, né? É um cenário muito difícil de comentar, né? Não, e aí, Rodrigo, a gente está conversando. Eu sou do Rio de Janeiro. Sim. Eu fico imaginando um professor, cara, lá do Amazonas, sim, lá do Ceará, que talvez vai ter que é um salário bem menor do que esse, e só que o preço do curso é igual. E aí você tem uma dificuldade muito grande de conseguir justamente essa galera que são ótimos, que é professores, que tinham que melhorar mais ainda, que tinham que divulgar o esporte mais ainda, só que eles ficam mais alijados desse processo. E aí é muito ruim, né, cara? Acaba sendo um trabalho muito ruim. É. Até por causa disso que você falou, né? O futsal é muito concentrado no Sul Maravilha, né? Nessa região sul aqui. E aí acaba fechando mais ainda as portas, né? Acaba distanciando mais. Vem fazer um curso em Teresópolis. É mole. Eu moro no Rio de Janeiro, pego um ônibus e chego ali em Teresópolis. Mole, pô. Exatamente. É verdade. No caso da CBF, a CBF ainda tem cursos em outros locais. Ela não faz só na Granja, né? Tem algum que eu já vi curso em São Paulo, em Curitiba, em outras capitais também. Mas a ideia era que justamente por que você não pode ter um curso desse, né? Não de graça, mas que você tenha um valor que você não vai ganhar nada, mas que você vai conseguir realmente pagar quem você tem que pagar para executar o curso e que você consiga fazer aquela multiplicação que é dos profissionais. Eu acho que eu não consigo entender, e aí é uma visão muito pessoal da coisa, eu não consigo entender como a CBF, com os contratos milionários que ela tem, de patrocínio, de TV e por aí vai, quer ficar mais rica ainda com curso. Né? Para mim tinha que ser justamente o contrário. Né? Tinha que ser justamente isso, que eu pegar aquele dinheiro que vem dos patrocínios, que vem da TV, que vem, por muitas vezes, do esforço de profissionais que estão ali, né, para conseguir chegar naquele nível. E você pega e você investe novamente para construir essa base maior ainda. Mas, fazer o quê? Faz parte. Como comentaram aí, pelo bem da própria modalidade, né? Se fizesse isso, estaria pensando na própria modalidade, assim, se estivesse deixando mais acessível. Exatamente. Rodrigo, está faltando 20 minutos para a gente encerrar nosso papo. Quando o papo é bom, ele vai muito rápido. Então tá faltando 20 minutos. E, assim, toda modalidade esportiva, ela carrega em si uma cultura e um imaginário esportivo. O que seria, aqui no Brasil, qual seria o imaginário esportivo quando se pensa em futsal? O que você vê por aí, o que te perguntam por aí? Aonde está o futsal no imaginário esportivo do brasileiro? Acho que essa é a pergunta. Cara, eu acho que hoje ele está muito ligado a essa questão do futebol. Eu acho que fica muito próximo ali. Na verdade, sempre esteve. Né? Mas eu acho que essa entrada, como eu falei antes, do futsal sendo um veículo, uma ferramenta para que esse menino vá para o futebol de campo, ele acaba tendo essa relação mais fortalecida ainda. Né, que é do que já era, mas hoje fica muito forte. Infelizmente, eu sou bem cético em relação a isso, né, porque que eu entendo até que o pai, ou o próprio menino, mas muito mais o pai até pela idade, que a gente tem equipes de futsal com 6 anos, com 7 anos. Né, então, que aquele caminho para chegar numa equipe dessa, num clube, num time, seja lá o que for, é muito mais do pai para que aquilo ali seja uma ferramenta para que ele tenha esse imaginário, como você falou, que daqui a 10 anos meu filho vai estar sendo apresentado no Barcelona, no Real Madrid, por aí vai. Eu acho que hoje é assim. E eu acho que, infelizmente, o futsal perdeu a coisa mais lúdica. Eu vou buscar o futsal para jogar, que é futsal. Que aonde aquilo ali que vai me levar depois, faço ideia. Mas eu acho que a gente perdeu isso um pouquinho hoje. E eu vejo ainda outras que é modalidades, por exemplo, quando um pai vai numa natação,
eu acho que não tem essa relação. Não, ele vai fazer uma natação porque eu quero que daqui a 15 anos ele esteja na Olimpíada. Vire um nadador, vire não sei o quê. Ele vai para um balé, vai para uma ginástica, vai para vai para uma luta. Eu ainda acho que não tem essa relação tão fortalecida. Eu acho que muitos pais, muitos meninos vão pela modalidade. Não para onde ela vai levar alguma coisa. E eu acho que o futsal hoje perdeu. Eu acho que o futsal hoje ele é muito mais um caminho do que um fim. E talvez isso não seja bom que é para a modalidade. E você vê maneira de poder modificar isso? Eu acho que a questão da competição ela é fundamental. Porque eu acho que esse caminho de você levar, né, de você ter essa procura, é para você entrar no ambiente de competição, para que você chegue no clube, e aí você vai alimentando justamente esse caminho a cada vez mais. Né? E a competição hoje, assim, eu sempre me pego que daqui a 15 minutos talvez eu pense diferente sobre a competição de todas as vertentes que eu já escutei. Né? Eu já fui extremamente a favor, eu já fui a favor com ressalvas, e hoje, do jeito que é feito, né, que eu tenho menos esperança da gente mudar o jeito que é feito hoje, né, do que eu tinha talvez há 5 anos atrás. E aí, a cada dia que passa, isso eu acredito que a competição hoje, principalmente nessas idades menores, que é um malefício muito grande. Hoje eu sou extremamente contra a competição. Mas eu entendo que talvez seja um cenário utópico. Seja um cenário que a gente que eu não vou ver. Né? Talvez daqui a 100 anos isso mude, mas hoje eu não conseguiria ver. E aí eu te pergunto, você está falando muito de Brasil, e aí a gente estava... É até muito triste que você traz, né? A gente não vai ver. Nossa, mas enfim, é real, né? É realidade. Você estava no início do ano na Austrália, antes da pandemia. Como é que é essa realidade lá? Cara, tem uma série de diferenças. Eu acho que a primeira é que, assim, o futebol hoje aqui, ele é o esporte, né? Ele é descolado de qualquer outro esporte, porque ele vai ter uma preferência maior de qualquer outro por uma diferença muito grande. E aí você vai perguntar, pô, Rodrigo, mas de repente lá na Austrália tinha o rugby. Claro que o rugby era o principal esporte lá, mas era o principal esporte de uma série de outros. O que eu falo aqui é que o futebol não é o esporte. Futebol é o futebol e tem todos os outros esportes no outro lado. Né? E lá não tem essa diferença. Então, a grande maioria dos meus atletas lá, eu era técnico até do sub-15 lá. E aí eu tinha atleta que fazia o treino comigo duas vezes na semana, e na segunda-feira, por exemplo, um treino terça e quinta. Na segunda-feira ele fazia natação, na quarta ele fazia rugby, na sexta ele fazia tênis. Diversidade esportiva, né? E o futebol era mais um. Né? O futebol era mais um ali que a gente estava. E esse viés de competição e esse viés de entender o futebol como um caminho para alguma outra coisa era muito mais velho. O menino talvez ia entender isso com 16, com 15, 16 anos, próximo que é de terminar a escola, né, próximo de terminar o high school lá, o ensino médio, e de repente usar aquilo ali como um caminho para alguma faculdade. Não era uma coisa muito usual como é nos Estados Unidos, mas ainda tem. Então, e por muitas vezes você praticar o futebol como que é uma prática, mas não tinha esse viés de vou seguir uma carreira dentro do esporte ou de alguma outra coisa assim, entendeu? Essa era uma diferença por tudo. Porque isso muda toda a relação que você vai ter depois. Sim, e mais que seguir a carreira, né? Aqui, como você falou, é solução dos problemas. Né? O futebol entra como solução de problemas. Exatamente. E você está trazendo a discussão como uma discussão antiga e que a gente não consegue sair dela, que é a diversificação esportiva ou especialização precoce, né? É exatamente isso. Assim, a gente não consegue sair dela. Hoje eu tenho, Rodrigo, eu estava até batendo papo nessa semana com os treinadores de São Paulo, da base lá, que foi muito legal, e aí eu falei, isso é uma frase que ainda choca, até porque quando eu entendi essa frase eu me choquei também. Né? E hoje eu uso, que é uma frase que infelizmente é verdade. Né? Hoje, que é no cenário que a gente tem, especialmente do futebol hoje,
se a gente não quer especializar precocemente, a gente não forma mais ninguém. Infelizmente, do jeito que é todo o mercado, a partir do momento que você precisa de ter um jogador com uma resposta em alto rendimento, com 17 anos, 18 anos, 16 anos, se você não especializar precocemente, que é cometendo todos aqueles erros que a gente já conhece, que estão no livro, que todo mundo sabe, que a gente não forma mais ninguém. E aí é muito ruim isso. Eu acho que mais que cometer erros, Rodrigo, acaba acontecendo um processo muito de boi de piranha, né? Alguns ficam pelo meio do caminho de uma maneira muito sofrida, a gente acaba fazendo muito mal a muitas crianças para conseguir profissionalizar outras, né? A minoria, 1%, acaba se profissionalizando. É uma discussão. É aquela história, né, Rodrigão? Hoje você tem um time que forma um jogador, 2 jogadores que é profissional, ele é tido como um caso de sucesso. Não, ele conseguiu vender, um atleta conseguiu vender 2. Só que nessa venda de 2, ele jogou fora 20, 30, 40, talvez até mais do que isso. Só que o problema é que hoje esses 2 pagam a conta. Então... E aí, por isso, Rodrigo, até o Matheus, ele está aí, mandou um abraço para você e tal. Eu achei na quarta-feira, Matheus Rodrigues, né, do Botafogo, na quarta-feira ele estava conversando com a gente, ele participou do Papo de Pé, e aí ele traz uma perspectiva de quando o menino está ali no futebol, nas categorias de base do futebol, eles fazem um trabalho que vai para além do futebol, porque se não der certo no futebol, acontecem outras coisas. Se a gente pensar a especialização precoce, mas também dando ferramentas para outros percursos, para outras possibilidades, aí eu começo a concordar, mas porque aí a gente vai poder conseguir cuidar daqueles que não chegam no profissional. Né? Ele vai dar ferramentas e disponibilidades e possibilidades para aqueles que não chegam no profissional. Mas é uma bifurcação com interrogação muito difícil. Rodrigo, a gente está chegando ao fim, tem 10 minutos, e aí eu queria te perguntar assim, a gente está num cenário da pandemia mundial, não tem o que ser feito, estamos em pandemia. Qual a perspectiva futura da modalidade no futsal a partir dessa realidade que a gente vive? Olha, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, né? A gente não tem um posicionamento específico sobre o retorno que é da modalidade para... a gente não tem especificamente sobre isso, a gente não tem. Né? O último documento que no caso a prefeitura tem, ela estabelece uma data de 2 de agosto para a volta das escolinhas, né, de esporte, de uma forma ampla, não específica do futsal. Mas a gente sabe que a gente não tem nenhuma ideia se isso... Todos os profissionais, ou a grande maioria deles, que hoje estão no futsal, eles têm outros empregos, porque, como eu falei, isso é questão salarial, que você não tem como ser um profissional de futsal 24 horas, você tem que fazer alguma outra coisa. E aí a gente corre o grande risco da gente perder uma série de profissionais justamente por conta dessa volta, né, que eles vão estar buscando algum outro caminho para que não fiquem justamente do jeito que está agora. Então, isso me assusta um pouquinho, porque a gente tem muita gente boa que está na base hoje, que está trabalhando, que pode, no caso, decidir não voltar ao futsal, né, por conta de toda essa confusão aí, entendeu? Mas eu acredito que com a volta às aulas, que também não tem data ainda, eu acredito que a prática esportiva seja muito a reboque disso. Voltando às aulas, eu acredito que tenha uma volta para as escolas, aí seja a categoria de base, escolinha e tudo mais. Pô, você trouxe a questão da escola. Antes de fazer a última pergunta, eu queria fazer... Naquela época eu estava fazendo mestrado, estava pesquisando, uma das respostas que eu tive no final da pesquisa eu estava trabalhando com coesão esportiva, né? E que a coesão, que é dividida em coesão social e coesão de tarefa, a coesão social tem a ver com as relações afetivas, e que as crianças que praticam esportes coletivos aqui no Brasil não tinham, assim, é claro que
que tinha uma importância, a coesão social, mas não era 50-50, era 60-40. E aí eu fui pesquisar por quê. Muito porque as crianças em outros países, esse instrumento era canadense, então as crianças no Canadá, eles compartilham outros locais. Eles não só compartilham um treino, eles compartilham outros locais. O que você vê de pró e de negativo nessa questão de aquele grupo de crianças só se encontra para jogar futsal, só se encontra para estar em quadra? Fora isso, não tem na mesma escola, são pessoas de realidades completamente diferentes e tal. Quais são os pontos pró e contra que você enxerga nisso, da nossa característica aqui brasileira? Assim, eu acho que a questão pró disso tudo, de você ter outras experiências com outras pessoas, com outras famílias, que é crianças, fora daquele ambiente, eu acho legal. A gente tem um caminho, principalmente no futebol de campo hoje, de alguns clubes construírem escolas, né, formais dentro do próprio CT. O Vasco, então você tem aqueles... o Vasco é um exemplo, que o Flamengo chegou, quer fazer isso, hoje não faz. De você, então, que você pega aquele menino que vai fazer um treino de manhã, junto com aquele outro, aí eles vão almoçar junto, eles vão para a escola à tarde, na mesma sala, e eles vão estar de noite jogando ping-pong no mesmo CT. Então você tem aquele menino e se encontra com aquele 24 horas por dia. Né? Eu, sinceramente, não gosto. Eu acho extremamente importante, principalmente para a formação daquele atleta, que ele tenha um outro ambiente, para que ele possa ver outras experiências, para que ele conheça outras pessoas com outras experiências, para que ele possa estar relacionando, que é justamente essa vida dele. Então, eu acho isso válido. Essa questão de você chegar, você estar junto ali por conta de um treino, por conta de um jogo, né, e depois você ter a sua vida, entre aspas. Se a gente estava falando daquele ambiente. Se a gente estava falando de diversificação esportiva, nesse caso é diversificação de vivências, né? Porque acaba tendo vivências em ambientes diferentes. Interessante. Exatamente. Eu acho isso extremamente importante para a formação daquele menino. Independente se ele vai usar aquilo para uma carreira de jogador ou para alguma outra coisa que ele for fazer quando ele sair do meio do esporte. Né? E o contra disso é que talvez, e aí acho que o contra vem muito da questão do clube em si. Eu acho que os clubes hoje, de uma maneira geral, eles se preocupam um pouco com isso. Eu acho que aí o futebol, o futsal, poderia ser uma ferramenta muito maior, não de chegar numa convivência de 100%, como a gente deu o exemplo hoje, mas maior do que tem hoje. Né? Eu tenho alguns amigos que foi da época que eles jogaram vôlei, que no caso a gente jogou junto o vôlei, né? E eu vejo outros amigos que jogaram futebol e tal, que têm amigos daquela época. Mas eu acho que, no caso, o time em si, que é o clube, ele podia ser uma ferramenta maior disso. De repente, você buscar que é um atleta de classe A, que mora na Lagoa, pegar junto com um atleta de classe D, que mora bem longe, que teoricamente, se não fosse o futsal, eles nunca se encontrariam. Eles nunca estariam naquele mesmo ambiente. E eu acho que o clube pode ser uma ferramenta muito legal para isso. Mas eu vejo que isso não é prática, isso não é comum, entendeu? Eu vou te dizer que eu vi isso na prática, né? Meu afilhado, como eu falei, foi teu atleta, e ele teve vivências e relacionamento com ele não viveria na escola, no bairro, onde é que ele mora, ele não teria isso, assim, sem dúvida. E mudou muito a personalidade dele. Tem um exemplo muito legal, Rodrigo. Teve que as mães e os pais sempre faziam festas que é de aniversário depois do treino, antes do treino, era aniversário de alguém lá, e aí sempre tinha uma festa, e aí comida, tal, salgadinho, bolo, e por aí vai. E aí teve um menino, eu não lembro se foi da mesma idade que era o Theo, né? Eu não lembro se foi o mesmo ano, e aí a gente tinha uns sanduíches bonitos, isso é de mortadela, né? E a galera caindo dentro da comida e tudo mais. E aquele menino nunca tinha visto a mortadela na vida. Né? Ele virou pro pai, pô, pai, é um presunto diferente. Olha. Isso é um menino que talvez não tivesse, não por culpa e tudo mais, mas que é uma realidade completamente diferente. E da mesma forma que diversos outros meninos talvez não tinham uma condição financeira tão boa, a gente conseguiu quer viajar para outros estados,
participar de competições fora, que é do Rio de Janeiro, e talvez possibilitando que, por causa do futebol, que aquele menino tivesse uma vivência de uma viagem que talvez a condição financeira dele não fosse possível que ele pudesse fazer. Entendeu? Verdade. Cara, a gente eu vou fazer a última pergunta, só para o pessoal que está assistindo, queria agradecer muito. Quem estiver assistindo no YouTube, que a gente tem uma página do YouTube, que é o Papo de Pé, todas as entrevistas ficam lá, então, curta aí, comente, compartilhe. A gente vai ter a seguinte sequência, a gente vai trabalhar com futebol de campo, com o Fernando Santos, que é o treinador do Olaria, na próxima quarta-feira. Na outra semana a gente vai ter orientação com o Thiago Arruda e vôlei com Yuri de Paula. E aí a gente vai continuar, são 11 entrevistas falando com profissionais de esportes e modalidades diferentes. Rodrigo, antes de eu finalizar, a pergunta final em relação à arte, misturando arte e futsal. Qual é o produto, e aí você pode falar série, filme, música, qualquer produção, qual a produção artística que você acha que representa o futsal? Cara, eu vou falar talvez uma que é a que eu goste mais. Aí acho que o gosto pessoal talvez tenha influenciando nessa escolha aí. Essa pergunta é subjetiva, totalmente subjetiva. Cara, eu acho que talvez, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não tem mais nada parecido com futsal do que o carnaval, que é na minha visão. Você tem uma reunião de pessoas ali de todos os bairros possíveis, condições financeiras, outras experiências, carreiras diferentes, vivências diferentes, né, que estão ali por um mesmo objetivo, né, que estão ali naquele mesmo espaço durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, seja lá o tempo que for, estão aproveitando aquele tipo de momento ali, e aí quando termina, volta todo mundo para a sua realidade, né, e talvez a gente só vai se encontrar no carnaval do ano que vem. Então, eu acho que o futsal traz isso. Né, que o futsal é justamente uma ferramenta onde você agrega uma série de pessoas que talvez tenham interesses completamente diferentes, vidas completamente diferentes, que vão estar juntos durante aquela 1 hora, 1h30, que é o que dura o jogo. E aí depois, quando termina, cada um vai para sua casa, para sua vida. Que legal, muito bom, muita boa associação. Meu amigo, te agradeço, a gente tem 2 minutos aí para finalizar. Então, um grande abraço e suas palavras finais aí. Obrigado por participar do Papo de Pé. O que você deixa para finalizar? Isso é muito obrigado de novo, Rodrigo, aqui pelo convite. Como eu falei, é sempre um prazer poder falar sobre o esporte, falar sobre até outras coisas dentro do esporte, que eu acho até mais legal também. E, cara, eu acho o que eu normalmente falo sempre, principalmente para aquela galera que está começando, né, cara, que de repente acordou um dia ou sempre teve essa vontade de seguir nesse caminho, que é um caminho muito legal, né, de você poder estar usando o esporte para ensinar, que é uma criança, né, não é que ensinar o esporte para a criança, é usar o esporte como que uma ferramenta que você vai estar, que eu sempre falo, que nessa vida toda, e aí eu estou ficando velho, né? 30 segundos para o Instagram nos quebrar, hein? Cara, eu sempre falo que eu formei, que é mais professor do que atleta. Então, tenho grandes amigos hoje que foram professores e não viraram atletas. Então, hoje, quando a gente forma, a gente fala muito mais de fora do esporte do que dentro. O esporte hoje é uma ferramenta, com certeza. Que legal, que legal. Tá ótimo. Um grande abraço. Esse foi o Rodrigo Nunes falando de futsal aqui no nosso Papo de Pé. E obrigado aí, pessoal, que participou. Rodrigão, um abraço grande, viu, cara? Nada. Valeu. Um abraço, Rodrigo. Obrigado de novo. Valeu.